R$4.227.796,36. Daí, para conferir se eu não estou ficando louca, né? Porque a gente é também. Eu entrei em outro lugar que qualquer pessoa pode entrar, no CIOP. O CIOP é um site onde está a remuneração dos profissionais da educação. Eu tive que fazer a conta com os dados de 2024, porque os dados de 2025 não estão sendo alimentados pelo município. Eu verifiquei se outras cidades estavam sendo, porque às vezes bugou o sistema, a gente não sabe o que pode ter acontecido. Só a Maré que não está fazendo. Deve ter algum problema que a gente não sabe qual é. Porque eles alegam que o CIOP que a gente tem cobrança. A gente tem, inclusive, em requerimento essas cobranças, né? Porque eu, enquanto presidente do Conselho do FUNEP, eu preciso validar essa documentação. E não chegou nada ainda, né? E esse CIOP é até dezembro de 2024, que ela está comentando. E nós já estamos no terceiro trimestre e não há essa prestação, né, lá dos dados, e eles nos informaram que na reunião o sistema estava com problema, mas é só o sistema de Avaré, porque do Brasil inteiro está alimentado. Então, prosseguindo além dessa informação. Bom, daí o que eu fiz? Eu peguei o que foi gasto ano passado para pagar todos os funcionários da educação, né? Como a gente não teve aumento, esse ano vai ser a mesma coisa se não tiver, né? Foi gasto R$59.986,55, que sendo esse valor sendo dividido por 13, por que 13? 12 meses de pagamento e um mês de 13º. Totaliza R$4.134.614,35, que bate com a conta que a gente fez para chegar na folha de pagamento mensal. Tá, daí, depois de feito todos esses cálculos, né, eu somei, peguei lá o valor da aplicação que em julho iniciou em R$8.618.000 quebradinhos. Tirei os resgates, devolvi a aplicação, tirei os gastos e verifiquei que o saldo, depois de tudo isso, tinha R$9.561.309,04. Daí, a gente ficou pensando, né? Que assim, que a gente entende que é uma excelente justificativa falar que não vai pagar o nosso piso, porque não tem dinheiro. Não tem melhor justificativa que essa, né? Daí, a gente pensa também o seguinte: pode ser que tudo isso aqui seja uma baita de uma ilusão, um cálculo errado que a gente não soube fazer. Então, se é isso, né? Se a gente está equivocado, se a gente se enganou, a gente precisa de alguém que explique para a gente como é feito. Se houvesse um acréscimo de 60% na folha de pagamento dos professores, porque a gente precisa lembrar que os funcionários não vai mexer, porque eles não dependem do piso nacional. O piso nacional é para professor. Então, aqueles 390 mil já sai, a parte deles, os débitos, já sai. Essa folha de 4.200.000 vai diminuir, porque professor não é professor que recebe isso. Tem que separar no caso, os funcionários que não vão ter o impacto do piso nacional. Se a gente fizesse isso, né, vamos imaginar 60%, a prefeitura precisaria colocar 4 milhões, né? 50% mais 2, 60% mais 3. A folha de pagamento iria para 6 milhões, quase 7. Ainda assim, a gente estaria usando 70%, que é para a remuneração dos funcionários.
inteirarem do porquê da Simone está explanando, a Janice, é que assim, pessoal, e o Pedro está aqui, né? O Pedro estava lá também outro dia, né, Pedro? Foi combinado, e por isso que a gente até está aqui hoje, foi combinado que a gente teria, que a gestão, no caso, né, do Araújo, do prefeito, eles marcariam com a contabilidade, né, do Itamar, para que eles explanassem essa parte que as professoras aí acabaram fazendo a lição de casa por eles. Então, por isso que a gente está explanando, tá, pessoal? Porque isso aí, quando for conversado com o prefeito, a nossa conversa chegou nisso. Então, chegou que o secretário de Educação, na pessoa do César, bateu o pé que não tinha, só que o secretário está chegando agora também na Educação de Avaré. E faz 15 que a gente faz a conta, acompanha as contas do Fundeb e acompanha toda a movimentação pelo Brasil. Então, só para vocês, vereadores, se interarem até onde foi a conversa e o porquê deles estarem falando de valores, tá, vereadores? Porque às vezes falam, gente, por que essa mulher está falando de valor? Porque a Avaré tem um plano de cargos, né, e salários. Então, para atualizar e adequar depois uma tabela, da qual já existe, também teria o dinheiro. Então, não é assim, não vou falar que é desculpa, né? Mas teria o dinheiro para essa conversa. Para começar, pelo menos, a conversa. Então, gente, eu gostaria só de falar mais uma coisa. Eu não participo da comissão, tá? Eu não fui lá, eu não sou da comissão, eu sou uma participação especial. Que é xeretice mesmo, né? Aquele negócio de fazer conta, de procurar. E como eu encontrei, eu acho que era a contribuição que eu tinha para dar para os meus colegas e para mim mesma, é claro, né? Então eu agradeço a oportunidade e a minha participação termina aqui, tá? Obrigada. Para nós, acessando as planilhas, a gente sabe que existe o dinheiro, né? O dinheiro está lá na conta, ele está na aplicação. Esse valor que vem sobrando diariamente é dos 30%, que pode ser usado em outros gastos que a prefeitura não tem utilizado, tanto que a gente questionou com relação a compra de material básico das escolas, que deveria sair desse dinheiro mensalmente, não tem saído. Então, esse dinheiro, desde janeiro, ele vem sobrando. E o que acontece? Nessa folha, a prefeitura também é responsável por 25% desse valor. Então, o valor não sai todo do Fundeb. E o nosso questionamento foi o seguinte: para que seja feito o pagamento do piso nacional, se o prefeito não colocar na lei orçamentária anual e não fizer parte da LDO, nós vamos continuar dando murro em pontos de faca e brigando uma vida inteira sem sair do lugar. Então, a nossa briga e a nossa solicitação no dia, que isso está na ata, que nós estamos aqui por esse motivo. Por quê? No dia da reunião, foi sugestão do próprio legislativo, através do prefeito e dos dois vereadores, que nós fizéssemos uma sabatina aqui na Câmara, com a presença do Itamar, para que o Itamar justificasse qual é o cálculo que ele faz com relação a esse dinheiro. Porque eles alegam que é utilizado 96% desse valor para a folha de pagamento. E não é utilizado. É utilizado só os 70%. E a gente provou, através das planilhas, que não saem esses 96% que ele bate e diz que a prefeitura não teria dinheiro para custear o piso. Então, o que acontece? Nós solicitamos uma reunião então, com o Itamar, eles ficaram de marcar, e já passou 1 mês e meio, e até agora a gente não tem data nenhuma. E a gente solicitou uma segunda questão. A LOA, a Lei Orçamentária Anual, ela é acessível a todo e qualquer município. Qualquer pessoa pode participar da leitura e dar sugestões também durante a elaboração dessa LOA. Então, nós pedimos que nós queríamos que todos os professores fizessem parte dessas reuniões e que no dia da leitura da LOA, que é desse ano, que a data é até 31 de
de agosto, tanto que o prefeito falou que não ia fechar em 31 de agosto, ele ia estender esse prazo, porque essa LOA pode ficar na Câmara para vistas por um tempo maior de até 90 dias. Nós pedimos que na tramitação desse documento nós fizéssemos parte. E que lá, se de fato for, que ele quer realmente pagar o nosso piso, se não estiver especificado lá, não há a possibilidade de pagamento do piso. Não tem como ser feito. Tem que estar. E na verdade, se estiver na LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é feita a cada 4 anos, e na LOA, nenhum outro prefeito vai poder deixar de pagar. Todo ano em janeiro, quando sair a tabela de percentual novo, nós teremos um reajuste automático, porque isso já vai estar previsto no orçamento da prefeitura. Então, se isso não for feito, a gente pode continuar brigando, a gente vai continuar fazendo manifestação e a gente não vai sair do lugar. Então, a gente pediu a reunião porque a gente quer, quando a gente fala da questão da data, a gente tem uma data. Para esse ano, a gente sabe que não há possibilidade, porque não está na lei orçamentária deixada pela gestão anterior. Então, tudo que for relacionado à educação, a gente pediu no dia que a gente gostaria de participar para a gente entender o que vai ser investido na educação e se de fato a gente concorda, porque dinheiro, vem o repasse mensal. A União pode fazer aporte de mandar mais dinheiro para que o piso seja mantido. Isso a gente pode usar até 100% desse valor para pagamento único e exclusivamente de salário por valorização do professor. Então, o que a gente está pleiteando hoje é que, de fato, a gente tenha a data. Cheguem assim e falem, a gente vai pedir a reunião com o Itamar porque a gente quer explicação. Então, assim, o dinheiro está lá. O dinheiro é público, a consulta é pública. Então, a Fazenda fala uma coisa e a gente verifica outra. A Prefeitura tem recursos próprios, ela é obrigada a colocar dentro da nossa folha. Então, assim, o que está sendo feito com esse dinheiro? E se continuar nessa pegada, gente, cálculo básico que a gente fez, a gente vai ter quase em torno de 10 milhões sobrando no final do ano. E o que é a previsão? O que vai ser feito com esse dinheiro até o final do ano? Se continua não comprando material, a gente continua tendo que fazer pizza para poder arrecadar dinheiro, a gente continua tendo que fazer bazar para arrecadar dinheiro, não tem material básico na escola. Então, assim, aonde está indo esse dinheiro? Qual é a aplicação dele? E isso tem que ser cobrado tanto por nós, professores, por qualquer cidadão e pelos vereadores também, porque a função é a gente fiscalizar esse dinheiro, a gente tem que estar a par do que está acontecendo. Então, assim, o que vai ser feito até o final do ano com o que está sobrando esse ano, que está sobrando, a sobra é dos 30% que vem sobrando desde janeiro, que não está sendo feita a aplicação correta, e o que vai ser feito? Então, assim, eu quero pagar o piso? Ótimo, a gente entende a intenção, mas a gente precisa que isso seja colocado na prática mesmo. Então, vamos colocar na LDO, vamos colocar na lei orçamentária anual, porque daí daqui para frente, assim como o nosso plano de carreira existe porque está na lei de diretrizes orçamentárias e está na LOA. Nós vamos ter mudança de lei desse ano, é automático, já está na previsão de pagamento da prefeitura. Então, enquanto isso não for feito, a gente não vai sair do lugar. E a gente precisa ficar em cima e cobrar. Então, nós estamos cobrando porque agosto já está indo embora. Hoje já é dia 21, dia 31, certo prazo. Quando vai ser a data? A gente vai ser convidado a participar, a gente quer participar das sessões da Câmara, a gente quer dar opinião, a gente quer saber como que vai ser gasto esse dinheiro. Porque isso é a nossa carreira, é o nosso salário, é o nosso futuro. Porque a minha aposentadoria depende do que eu ganho hoje. E se eu não for valorizada hoje, futuramente eu vou me aposentar com um salário mínimo e meio para viver o resto da minha vida. Então a gente tem que sim cobrar e a gente quer saber. Por isso que a gente está aqui, porque foi um compromisso assumido no dia da reunião mediante a APA. Isso foi assumido. Então a gente quer saber quando isso vai ser feito, porque o prazo de agosto está indo embora. Faltam 10 dias para acabar o mês. Então a gente precisa saber quando vai ser feito, qual é de fato a previsão do município, de que maneira isso vai ser feito. E a gente precisa da ajuda dos vereadores. Então, assim, que não passe na Casa de Leis a lei orçamentária anual sem que a gente seja convidado para participar. E que a gente faça parte disso daqui para frente. Porque isso é todo cidadão, qualquer um pode fazer isso e cobrar do município. Aonde vai ser aplicado saúde, educação, o que for. O dinheiro é nosso, sai do nosso bolso. Praticamente a gente paga para trabalhar. Se
se a gente for pensar. A gente paga o imposto e o imposto retorna para a gente mesmo. Então, assim, é a nossa obrigação. Então, o dinheiro existe, há a possibilidade de ser pago, e a gente quer saber o que vai ser feito de fato. A gente não quer ficar só em falas, né? A gente quer saber que dia vai ser essa lei, quando vai ser feita a leitura, e a gente quer estar presente em tudo isso também. Só para complementar aí a conversa da Simone e da Janice, eu fiz os cálculos com os professores, a gente tem um cálculo fácil. Para vocês terem uma ideia, para pagar o salário do professor, honestamente os 13% mais, eu fiz a conta até acho que a letra J, que é mais ou menos onde tinha a aposentadoria. O valor deu 1.200.000 a mais. Isso 3.800 para uma folha que hoje está dando 4.000 e pouco. Lembrando vocês que outros municípios, todos eles recebem a partir, não sei se vocês sabem, de cada criança. Então, cada criança tem um preço para o Fundeb. As crianças, esse ano, elas têm o valor de R$ 672,65 por cabeça. A nossa sala de aula tem 20, 25, 30. É um cálculo não é difícil fazer. É só fazer o cálculo. Cada criança dá para uma sala de aula R$ 12.000. E se o professor precisa ganhar dentro do piso, mesmo terminando a carreira dele, ele ainda assim vai estar dando lucro para a prefeitura. Então, é essa parte que nós, professores, não conseguimos entender qual é a dificuldade de se fazer uma conta. Ah, mas tem impostos. Sim, eu sei que tem impostos, mas os impostos incidem sobre o nosso salário. Entendeu? A gente, falando para as professoras, a gente já tentou conversar, a gente não sabe mais a quem recorrer. A gente só tem essa casa de lei, que é aqui que o povo fala, é aqui que se discute leis, é aqui que se faz e se cria leis. O executivo, ele só executa. Nós ouvimos uma fala de que, mas vocês fazem a maioria e votaram no prefeito. Nós não estamos discutindo política, nesse momento não. Deixa a política para quando chegar a hora. Nós estamos discutindo o direito. Até quando os nossos vereadores, que estão aqui nos representando, vai deixar a gente adoecer, porque a gente está adoecendo de comum. Então, a gente precisa ir à sala de aula levando material impresso na nossa casa, plastificado na nossa casa, comprar giz, e tudo isso ganhando um salário de miséria com uma graduação, o que também não é muito fácil fazer. Então a gente só gostaria que vocês pensassem, além da data, para pensar um pouco além das datas, pensar, essa possibilidade, tem um impacto, está aprovado, as meninas já aprovaram, eu fiz as contas, podem fazer, e as contas existe como fazer. Falta vontade política, na minha opinião. Obrigado. Boa noite. Quem conhece a professora Tucci é o seguinte: eu acho que a prefeitura, a secretaria e os vereadores teriam que ter tomado um posicionamento a mais. Por quê? Os professores estão adoecendo, estão ficando de licença, como é o meu caso, nada está sendo feito para melhorar a condição do professor na sala de aula. A prefeitura está tendo um custo duplo: pagar o salário do professor que está de licença e pagar o salário do professor em aula. Então, além do salário ser uma necessidade básica dos professores, as condições de sala de aula também têm que ser discutidas. Porque se a verba para aplicar na educação, onde está sendo aplicada? Porque não tem uniforme, não tem material, não tem recurso pedagógico, o professor se vira para levar, que nem o Ademir falou, para tirar xerox em casa, compra apostila. Não tem. A sala que eu dou aula tem 23 alunos matriculados, tem 19 cadeiras. O dia que for todo mundo, eu só descobri como que vai sentar. Tem escola que não tem retaguarda, não tem monitor. Não tem monitor para olhar o aluno. Então o professor tem que dar conta do aluno que está dentro da sala de aula e dar conta do aluno que está fora. Alunos com problemas. Demora, tudo bem, que alguns alunos não são, porque tudo é problema. Eu concordo que nem tudo é problema. Que tem questões familiares, de disciplina, que não são corrigidas em casa. Mas tem alunos de fato com problema, que atrapalham o bom andamento da sala de aula. Aí o professor não consegue aplicar a atividade pedagógica com as crianças e depois a criança vai para outro lugar que não cumpre
ver excesso de alunos, né, em sala de aula, falta de recurso pedagógico e a culpa sempre cai no professor. Ou então o vereador aparece na escola quando a casa cai. Quando cai um muro, cai uma parede, ou uma choque, tem invasão de bloqueira na escola, aí aparece. Eu acho que foi entregue pelo Conselho Municipal de Educação que eu faço parte, um dossiê com todos os problemas que as escolas têm físicos, estruturais, administrativos, para pessoas do secretário que até então, segundo ele, que ele foi uma reunião do Conselho com o atual prefeito, com os candidatos, o atual prefeito falou que ia comparecer, mandou a pessoa do César, representando o secretário, foi entregue esse dossiê. Eu vou repassar, a gente vai estudar. Tem escola que não botaram parafuso na parede. Então, além do salário, que é importante, que a subsistência, que é o resto da vida dos professores, o ambiente de trabalho também não é esse professor. Imagina uma sala de aula com 30 alunos, um professor tem que andar de lá, não consegue passar no intervalo. Certo? Não tem intervalo, não tem espaço, calor absurdo. O que você faz? O professor não é mágico. O professor não tem idades mirabolantes, até tem ideias mirabolantes, mas se ele não tiver o recurso, se ele não tiver o material para passar por. Que nem a etapa. A etapa agora acaba a costura do segundo trimestre, não tem o terceiro e quarto. O que o professor vai fazer no resto do ano? É mais ou menos isso. Eu queria falar, desculpa de tomar uma palavra, porque eu estou em casa 90 dias tomando sertralina para tentar melhorar. Mas como que eu vou voltar para a sala de aula se eu sei que a situação que me fez ficar doente continua do mesmo jeito? Tá joia, tudo Então tá. Nós vamos voltar para a pauta agora. Eu só vou resumir qual que é o conselho do Fundeb e depois eu passo para vocês. O conselho do Fundeb, desde 29 de fevereiro de 2024, vem fazendo os estudos do CIOP, né? E os pareceres ao município têm sido desfavoráveis. Enquanto não pagar o piso nacional para o professor, o meu aluno não ter as condições para a aprendizagem, as escolas sucateadas, e a gente conferindo toda essa documentação e não está havendo um investimento na educação, esse ano não houve investimento nenhum na educação, os pareceres continuarão sendo desfavoráveis. Isso quer dizer o quê? Que o município sai prejudicado. Então, é básica a conta, é investimento na educação. É isso que nós precisamos e contamos com a ajuda de vocês. Professor, eu faço parte da comissão da educação, a Ana Paula e mais alguns vereadores. Eu comprometo a fazer um requerimento para pedir uma audiência pública para que seja discutido na presença do secretário de Educação, Itamar. Vocês concordam? Então, vocês vejam, já vão estudando o horário, que eu já entro com esse requerimento, por isso que eu estou aqui, tá bom? E gostaria de dizer também para vocês, bem rápido, que vocês têm trabalho, que eu sei que quem pagou o outdoor foi vocês. Não foi nenhuma vereadora que dentro da Câmara, tá? Pessoal, então assim, só um minutinho. Só para a gente amarrar e resumir, né, para a gente definir também, que daí os vereadores, eu acho que vão, se quiserem perguntar alguma coisa, mas assim, o professor, ele tem essa mania de querer ajudar a todos. Então a gente às vezes critica, mas são críticas construtivas. No caso da educação, o que acontece? Às vezes até desabafo, né? A gente lá desabafa, porque é muito tempo a gente lutando e vindo e pedindo. Então, quando abrem as portas, como vocês abriram, né? Faz o quê? Quantos anos? A última vez que a gente esteve aqui, o povo apagou a luz e ficou com a gente com a luz apagada. Aonde já se viu, né?
Viu? Nós somos mães de família, além de ser professor, a gente deixa lá tudo, né? E aí o pessoal apaga a luz e tipo, dane-se, fica aí mesmo e acabou. Então, o professor tem memória. E vocês que estão na vereança há mais tempo, sabem que a gente não está mentindo, né? Só que o que a gente vem, e a Gilmar até comentou, tem um pessoal aí, eu faço parte do Conselho da Educação, nós fomos, né, quando eu substituí a Gislene, que acompanha essa fiscalização, tudo que está endossado lá é verdade. Se os vereadores baterem a perna e entrar nas creches, nas escolas, vão ver que a gente não está mentindo em nada. E o que acontece? Se não arrumar a casa agora, eu vi até o vídeo, até perguntei para a Janice, será que é verdade isso? Porque se for verdade, na pessoa do secretário, da Selma, do Gustavo, que estão lá no Braço Direito do César, vai ser uma correria nesse setembro, outubro, porque assim, vai travar as contas públicas, não vai chegar o dinheiro nada, na totalidade de 100%, que é o que a gente está falando, já não sabe o que é 60, o que é 40, o que é 60, e nem 70, né? O que paga o professor, o que paga o restante? Então, gente, isso é sério, porque vai ser um item que a prefeitura vai ser obrigada a pagar o piso para liberar a verba federal. Então, isso que eu estou falando, não existe situação nem oposição, vocês têm que fazer o que é melhor para a cidade, porque se trava esses milhões aí, não vai ser menina merenda, que correu daqui, correu dali, que socorreu e o bonde andou. Porque trava tudo, trava combustível, trava tudo. E aí não é culpa nem do Conselho do Fundeb, nem do Conselho da Educação. Porque nós estamos batendo na porta do outro, né, do outro legislativo, do outro executivo, e estamos batendo na porta de vocês também, para que vocês possam ajudar não só os professores, mas principalmente as crianças, né? Tá bom? Se vocês quiserem comentar alguma coisa. Boa noite. Sou de Cerqueira César, sou professor também, né? Atuo aqui mais na rede particular. Primeiro eu queria dizer que essa luta que vocês estão fazendo aqui, nós fizemos lá. E se lá hoje a gente tem um número melhor, é porque foi resultado também da mobilização dos professores. E eu queria dizer o seguinte, atualmente eu sou diretor estadual da POESP, Sindicato dos Professores, e eu estou querendo colocar aqui à disposição, para levar essa pauta para a POESP, para o jurídico estadual da POESP, aqui a POESP já abraçou essa causa, eu quero estender para São Paulo, e atualmente eu participo do mandato da professora Vivian, não estou fazendo nenhuma politicagem aqui, mas ela faz parte da Comissão Estadual de Educação da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, e também levar essa pauta para que ela puder colaborar com todos vocês aqui, poder ajudar essa pauta. Inclusive, se vocês fizerem uma audiência pública, ela estará aqui presente com vocês. Tá bom? É só isso. Só uma observação. Força para vocês. Vocês viram que no começo vocês não tinham nem o som, mas o professor ele é porreta, ele tem força. Começaram com a caixa, agora vocês estão com o som normal. Não tem burocracia que os professores não vencem. É isso, pessoal. Valeu, tá bom? Obrigado ao professor Cerqueira, obrigado às pessoas que explanaram aqui. Eu não participei dessa reunião, mas acho que o Pedro e mais alguém. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai passar para os vereadores, os que quiserem relatar alguma coisa, e por fim, nós temos um convite ao Rogério Rodrigues, que estarei representando o prefeito, que também ao final, Rogério, se o senhor puder explanar aqui, se quiser usar a tribuna para falar, ou esclarecer alguma coisa das perguntas que eles fizeram, o senhor fica à vontade, será para nós uma honra. Positivo? Então, vamos só com o vereador. Os microfones estão todos aí ligados aí. Obrigado, Jair. Boa noite a todos. Obrigado pela oportunidade de nós podermos estar dialogando sobre esse problema. Realmente, tudo aqui que a Priscila falou aconteceu mesmo, né? E a professora também fez o uso da oratória. Eu estava lá junto com o vereador Hidalgo, foi uma reunião muito produtiva. Realmente o prefeito falou que dentro da possibilidade ele
iria atender, eu só não consigo dar uma data, né, Priscila? Mas foi um avanço muito grande, porque, salvo engano, 8 anos sem prefeito, 12, não é um absurdo, 12 anos sem, independentemente de quem seja o prefeito, atender os professores. Se hoje nós estamos aqui, é por causa de vocês. Todo mundo passou pelo aprendizado e hoje nós estamos aqui. Eu tive a oportunidade de fazer CEFAM, teve uma amiga minha lá em cima, Tati, que eu estudei com ela, e foi uma bagagem muito grande na minha vida que eu levei no magistério, né? Depois da minha vida que fui para outro lugar. E com certeza duvido que aqui tem algum vereador que está do lado de vocês. Nós temos mesmo que pegar e apoiar vocês. E é isso que você teve no momento, chamar essa audiência pública mesmo, entender esses números, porque eu estava com a Priscila na sala e realmente assim, eu não conseguia entender, né, como que tem o dinheiro e não tem o dinheiro. Então foi muito bem explanado pela professora. A gente tem que entender isso. Por que está sobrando? O que está acontecendo? Por que tem argumento falando que não tem dinheiro depois que paga os salários, depois que falaram para a gente lá na Priscila? Então a gente precisa entender isso. Nada melhor do que quem está manipulando dinheiro, né, mexendo com ele na prática, vir até essa casa de leis e explicar para a gente. Pedro, você me permite assim, ó, não estou falando mal. Professor, meio bobudinho, mas eu tenho que falar, gente, porque é verdade. O secretário César, vocês vão me desculpar, o César, então o secretário está muito turbulento. Quem achar que é mentira, demais. Só que assim, o que a gente está indignado, vereadores, é que como um secretário arruma a casa de várias cidades, levando e atualizando os salários, buscando isso, e outro for de casa, são de casa, que é dos nós, professores dele, da rede dele, ele querer ser truculento e, sabe, tipo assim, não, sabe, tipo, não vamos conversar, sabe? E nas outras cidades houve conversa, houve audiência, houve diálogo, como o colega de Cerqueira está falando. Então, gente, é democracia, é educação, é professor. A gente ensina uma criança a opinar, porque ele vai ser o trabalhador no futuro desse país. Então, a gente pensa no futuro. Agora, desculpa, secretário, mas eu acho que tem jeitos e jeitos de falar e assim, mostrar vontade, porque vocês vai se eu estiver errada. Mostrou vontade? Perdão, desculpa, pessoal, mas chegou o momento até dele escolher com quem ele fala. Então fica complicado pra gente, né? Ele, assim, não estou acusando, estou falando uma coisa pessoal da minha, tá? Ele não me conhece, ele não me conhecia. Ele apenas falou assim: com a Adelina eu não falo, com a Leila eu não falo, com a Priscila eu não falo. Aí quando eu fui falar com ele, a primeira coisa que eu falei para ele: ô seu secretário, muito prazer, meu nome é Adelina, você não me conhece, estou aqui para levantar com você a questão do salário desse. Ele só, assim, olhou. Então, é assim, no meu parecer como professor, vamos deixar que ele se um pouquinho de lado, vamos agir com firmeza. Eu tenho que ouvir você, eu vou ouvir você. Quantas vezes, se você está aqui atrás de mim, quantas vezes já aconteceu comigo de não querer receber o pai, porque não suporta mais olhar para aquele pai. Mas mesmo assim, como profissional, você fala: entra pai, vem cá, eu te acolho. É assim que a gente faz. E não virar as costas e dizer com quem fala. Porque se eu vou falar com quem eu gosto, é muito fácil de ver. Exatamente, Ademir, parabéns. Realmente tem que buscar o diálogo. Hoje o prefeito enviou o Dr. Rogério Rodrigues, que é o chefe da Secretaria de Assuntos Jurídicos da Prefeitura, provavelmente para representar ele e falar alguma coisa para a gente aqui. Não sei o que o Rogério vai falar aqui ainda, mas eu acho que após o uso dos vereadores, acho que o Rogério deveria conversar com vocês para explanar. Porque provavelmente é alguma coisa política, né, Rogério? Envolver toda essa situação. Beleza? Esperar os vereadores não se quiserem se manifestar, a gente já dá a palavra para você. Obrigado, Pedro. Algum vereador vai separar? Mais.
Boa noite a todos. Eu acho que eu vou explanar aqui não tem nada a ver com política, porque, como todos falam, politicagem é fácil fazer. Hoje eu vou fazer, como eu tenho uma pessoa aposentada que trabalhou na educação, aposentou com uma mixaria de salário mínimo. Eu falo mixaria pelo serviço prestado, pelo que ela fazia. Hoje sou funcionário com 24 anos de carreira. Dá vergonha de falar o salário. Tem funcionário que não está ganhando um salário mínimo, como que vai sobreviver? Eu quero aqui agradecer a todos vocês, professores, diretores, que mostrou a garra, o valor, no dia que faltou a comida no prato dos alunos aqui em Avaré. Isso aí ninguém fala, ninguém agradece vocês. Vocês têm que unir sim. Vamos agendar uma reunião com os 13 vereadores, na hora que tiver a LOA aqui. Vamos fazer todo mundo junto, vamos conversar com o presidente, se existe essa possibilidade. Temos sim que valorizar todos os professores, funcionários públicos municipais, que enquanto eu estiver aqui, eu sempre falei, vou estar lutando por todos os funcionários públicos municipais. Mas chega de ficar falando, vamos agir através de documentos. Se a lei que comanda, vamos colocar na lei, está aqui, tem que ser cumprido. Se não for, vamos solicitar na justiça. Porque está todo mundo cansado. Depois vem pessoas, não sou contra cargo ou contratado. Quero deixar bem claro. O prefeito tem que ter o seu. Só que dá um salário mínimo. Paga um salário mínimo para esses cargos, vamos ver se eles vão trabalhar. Agora dá um puta salário para eles e os professores nada. Hoje eu tenho como exemplo aqui uma pessoa, desculpa até eu citar, está lá naquele canto, acho que foi professora de quase todo mundo aqui, professora Dalgisa, deu aula para mim. Olha o orgulho da gente ter uma professora e um aluno aqui junto. Então hoje eu tenho gratidão a todos vocês. E vou deixar bem claro, tem reunião que eu não sou convidado a participar, por isso que vocês não me veem. E não sou só eu, viu? Pode ter certeza, pode ser no gabinete do prefeito. Se me convidar, eu vou lá, porque eu estou para trabalhar para o povo. E é para vocês que eu vou trabalhar, que eu vou errar cada voto que eu tive. Obrigado, vereador. Mais algum vereador? Barreto. Boa noite a todos, meu respeito por todos vocês, as avenidas, professores. E a pauta de salário eu já acompanho desde o governo 2012, né? Principalmente quando era aniversário de Avaré, tinha uns movimentos, faziam camiseta, enfim. É uma luta de muitos anos. Aqui teve uma professora que teve que se ausentar. Ela falou tudo o que tinha que falar em pouco tempo. Eu faço parte, eu sou presidente da Comissão de Finanças aqui do município e muito me entristece, nós já tivemos uma audiência pública da finança esse ano, já do governo Roberto Araújo, de Silva. Tinha eu, a equipe do pessoal que vem explanar, do Sr. Itamar, a vereadora Dalgisa, e no plenário, infelizmente, não tinha ninguém. E o que ela falou é muito importante. A participação, e vocês lutaram, essa casa não pode encerrar os trabalhos, geralmente encerra do dia 1º ao dia 10 de dezembro, sem antes votar a lei orçamentária para 2026. É fundamental vocês vigiar e colocar essa pauta, esses valores que vocês estão falando dentro desse orçamento para 2026. Ela deixou bem claro que dificilmente o prefeito atual, esse mandato agora que ele assumiu o primeiro ano, ele vai pegar pela conta que o
desculpa seu nome, você, Ademir, que o Ademir falou, ele, 1 milhão e pouco, né, Ademir? Anualmente vai dar praticamente 13 bilhões. Se não tiver na folha, não tem como justificar de tirar 13 milhões da onde vai tirar. Então, gente, é fundamental a participação. Eu não quero fazer política aqui. A gente veio aqui, a Cristina me chamou e eu sou muito franco naquilo que eu falo. Os professores, não sei se vocês têm acompanhado, os funcionários públicos aposentados, eles têm feito uma vigília aqui toda segunda-feira, insistente. Tem dia que vem 10, tem dia que vem 30, tem dia que vem 20. E olha, eu tenho certeza que eles vão ser atendidos. O que a gente, alguns vereadores aqui assumiu esse compromisso com esses funcionários aposentados. Teve um dia, o dia que veio mais vereadores, veio 9 vereadores, participou. Enfim, tiveram outras reuniões. Era para dia 15 do mês de agosto a gente ter, não, dia 15 do mês de julho era para ter outra reunião. Infelizmente foi uma decepção. Quem era para comparecer, não compareceu. Os vereadores se dispuseram a estar aqui, mas nós não desistimos como vereador. A gente resolveu ajudar, a gente resolveu participar nessa luta. Então o que foi decidido? Para esse ano não tem nada, mas para o ano que vem a gente não sabe quantos servidores, quantos aposentados vão ser beneficiados, mas já vai colocar um valor na lei do orçamento de 2026 para que tenha espaço para ser discutido. Então, isso foi o que? O trabalho, a gente veio, chamou a Cida-feira, seu Itamar, Oswaldo Lavaré veio, enfim, a gente organizou uma pauta, fizemos uma mini comissão não oficial e começamos a debater isso. E o prefeito vai colocar no orçamento um valor para que possa ser discutido os benefícios para eles. Então, com vocês, eu quero dar a gente fica muito limitado, né? Infelizmente, o vereador ele fica limitado. Às vezes o vereador ele não tem tanto poder assim de mudar alguma coisa, mas ele pode agregar e participar junto e articular, levando essas demandas ao prefeito municipal, ao secretário e esclarecendo essa situação, porque dificilmente eles participam dessas audiências, desses debates. E o vereador ele dá a cara a bater, ele vem aqui, uns se comportam de um jeito, outros do outro, mas todos que vieram aqui vieram com a intenção de ajudar. É isso que eu penso. E vocês podem contar comigo sempre. Quantas vezes vocês me convocaram, pedir para que eu venha aqui, eu venho, eu sou participativo nessa questão e esse conselho eu deixo para vocês. Participem, fique vigilante quando. Inclusive, Priscila, eu vou ter eu tenho o seu contato, eu vou falar, Priscila, vai ter audiência pública, tal. E a audiência pública, gente, vocês podem vir, todas as pessoas podem vir participar. Tem dia que a gente fica aqui 3 horas debatendo, e seria bom que todos que viessem tivessem a chance de questionar o secretário e o pessoal das finanças. Então, eu, como presidente da comissão, faço esses convites. Vou me comprometer com você, Priscila, de passar para você as datas que vai ter. É no período das 19 horas. Eu vou falar antecipado, geralmente é no meio de semana, tipo quarta, quinta-feira, nunca é no começo da semana. Então, eu já vou fazer um convite e vou assumir o compromisso de estar passando para você. E na próxima eu quero ver o rostinho de vocês aqui, participando e cobrando os direitos de vocês. Tá bom, gente? Boa noite, tá? Obrigado. Luiz Cláudio. Boa noite a todos os professores aqui presentes nessa Casa de Leis. Nós aqui, como vereadores, temos obrigação de acolhê-los, porque sabemos a dificuldade que vocês encontram, necessitam dessa atualização, desse piso que vem sendo pago pela prefeitura aqui no nosso município de São Luís de Avaré. Uma vergonha. O professor é a base de tudo. Sem professores, nós não estaríamos aqui.
É muita conversa mole, conversa fiada. Eu não gosto desse tipo de conversa que eu vou fazer e vai acontecer, vamos reunir. Gente, nós precisamos de ação. Vocês têm que estar aqui na segunda-feira. Traz o secretário aqui. Hoje nós temos aqui o departamento jurídico também. Eu já faço esse apelo. Segunda-feira, 7 horas da noite, aqui é a sessão da Câmara. Precisa ser resolvida essa situação. Olha aí a faixa, todas as cidades, bem menores que aparecem. Nós estamos passando vergonha em todos os sentidos. Pelo amor de Deus. Nós temos problemas com a ADIs também. Vir aqui falar que apoia, que vai acontecer, vamos ver, isso é insuportável para mim. Eu gostaria, tá, que o pacto combinado com vocês fosse cumprido. Isso não está sendo cumprido. E nós vamos cobrar, você pode ter certeza. Eu não tenho rabo preso com o prefeito, não sou rotulado com o prefeito. Estou aqui para defender vocês. Eu fiz um vídeo lá, no outdoor. Eu achei a maior balbúrdia dizer que a vereadora Dalgisa compactuou para fazer financeiramente o outdoor, sem saber a realidade dos fatos. Para que isso, gente? É nesses mínimos detalhes que você percebe a incoerência. E a gente não pode ficar quieto, tem que manifestar. Estamos aqui, vereador eleito para vocês. Como que eu vou olhar para vocês se eu não cumprir o que eu combinei com vocês e defendê-los? Então é muita conversa mole. Não está acontecendo as coisas aqui no município da Estância Política de Avaré. E não vem falar que apoiador do prefeito é bonzinho, não é bonzinho não. Quem manda é o prefeito. Se o prefeito quiser, ele resolve essa situação. Tem que ter uma vontade. A LDO aqui, para a gente aprovar, eu tenho certeza que os 13 vereadores não vão dar as costas para vocês. Não adianta ficar falando que a gestão anterior, o prefeito foi líder do prefeito anterior. Não adianta ele ficar falando que não nas costas, não. Eu estou mentindo. Apoiou aqui nesse mesmo lugar o prefeito durante 7 anos e meio. E vocês merecem a atualização do piso. Dá-se um jeito, a maior receita é da educação. Se o secretário não tem competência, trata mal os professores, os diretores, as mães, os alunos. Toca o diretor, toca o secretário. Quem não tem competência não se estabelece. Vem aqui o diretor peitar vereador aqui, junto com um monte de comissionado, como o Magno falou, o nosso vereador. A gente gosta muito de alguns comissionados, mas nós sabemos que está carregado. Resolva a lição de casa primeiro, depois traz os comissionados. Põe gente competente, gente de carreira, meu Deus do céu. Nós temos aqui o diretor jurídico da prefeitura de carreira. É um cara profissional, é advogado, foi vereador dessa casa aqui também, junto com a gente. Tem autoconhecimento. Não é concursado, mas é comissionado, vem agregar para a gente obter coisas boas, conhecimento jurídico. O trato da coisa pública é muito sério, minha gente. Chega de blá, vamos comparecer aqui. Os próprios aposentados estão suplicando também. A situação é muito mais difícil que a de vocês. Muito mais difícil. Eu estive na Avaré Breve, tomei conhecimento do que está acontecendo lá, né? Porque eu vou aonde as coisas acontecem. Eu não sou vereador de gabinete. Sou vereador de rua. Estou há 42 anos no mesmo lugar, no centro da cidade. Quem quiser aqui ir lá no meu escritório pode comparecer, vai ser atendido do mesmo jeito. Não tenho rabo preso com ninguém, sou independente, oposição ao prefeito, só que eu apoio coisas boas. Se o prefeito fizer umas coisas boas aqui na cidade,
atualizar o piso dos professores, eu vou aplaudir. Eu tenho certeza que vocês também vão aplaudir. Porém, nós não temos nem um projeto de lei aqui para atualizar os salários dos atuais funcionários públicos da ativa. Desde maio a data base até agora não chegou aqui. Tá bom? Está amparando o vale refeição de R$1.000. Você imaginou se não tivesse vale refeição de R$1.000? Lá no meu escritório chegou um menino lá e falou assim: meu Deus do céu, não tenho condições de comprar remédio para o meu salário. O cara não recebia nada. A única coisa que livrava era o vale refeição. Nós aprovamos aqui no ano passado. Não foi esse ano, foi o ano passado. Para vigorar a partir desse ano. Me desculpe essa parte, mas é o que eu precisava falar para vocês. Ponte com esse vereador sempre. Muito obrigado, boa noite. Mais um vereador? Bom, em relação aqui às aposentadas, nós tivemos várias reuniões, né? Eu acho que a maioria dos vereadores vieram para apoiar. Inclusive, quando era para a gente falar na parte de quem representava o prefeito, parece que não veio, né, Maria? Só que nós, vereadores, estávamos aqui. Outra coisa, né, a Priscila falou uma situação complicada, né, Priscila, que eu acho que, como nós aqui legislativos, vereadores, né, é um absurdo o que você falou em relação a pagarem a luz para você. Eu estava aqui, mas eu acho uma baita injustiça no seguinte sentido, aqui na cara do povo. É aqui que a pessoa tem que reivindicar seus direitos, então é um absurdo quando você apaga as luzes perante, né, você estar aqui. Então eu acho um absurdo eu não estava aqui nesse parlamento. A gente fica triste, você não escolhe um grupo, que a gente está no grupo, nós estamos aqui na maioria, faltando acho que 4 vereadores que estão ausentes, né, que acho que deveriam todos cumprir de última hora. Então pode contar com nós, vereadores, seja oposição, nós somos oposição, nós somos situação ao prefeito, ao povo também. A gente trabalha porque é sério também. Tá? E por isso nós estamos aqui, você nos colocou no grupo, onde nós estamos até hoje. Estamos aqui para atender vocês. E o que vocês precisarem, eu, como vereador, me coloco à disposição. É isso que eu quero dizer. Viu, Jairinho? Só um pouquinho, que é assim. Eu até peço desculpa para vocês, que eu fiz na informalidade, porque lá na escola a gente quase não teve escola, e para protocolizar o documento, né, que tinha que ser certinho, tinha que vir aqui. Então, da próxima vez, eu também me comprometo a fazer direitinho. E assim, eu não sei se foi para o presidente, para algum vereador, que comentou sobre as eleições de casa. E eu gosto de comentar assim, eu entrei na prefeitura com 18 anos. Todo mundo aí que quase 50 tem a mesma idade que eu. E há 20 e poucos anos atrás, nessa Câmara, existe uma pessoa que era político, bem doidinho. E aí essa pessoa falou: Priscila, pois eu vou fazer isso. Eu vou fazer na Câmara e um dia eu vou fazer para o servidor da prefeitura. Então eu até brinco que tudo que vocês, enquanto crianças, pegaram de 15 anos para cá, foi porque um político melhorou o salário dos funcionários dessa casa, melhorou o vale. Então, e como você falou, o Barreto, né, colocou na lei, colocou no documento, colocou no papel. Então, quem vem agora presidir não pode tirar, pode melhorar. Então, quem sabe vocês 13, né, que estão, hoje pode fazer essa lição de casa, não só para nós professores, porque a gente se compadece também com os outros servidores, com os aposentados, entendeu? Então, e nessa hora não tem assim, situação, oposição, tem o que é certo. Então a gente vai fazer uma corrente bem positiva para que todos cheguem nesse consenso e que fique bom para o funcionalismo de Avaré, porque é uma vergonha, como o vereador falou, principalmente se for pai de família. É muito triste o que muitos estão passando aí. Em relação ao que o som, né, a gente entendeu que não é um regimento da casa, não tem que deu certo,
Vocês subiram pela caixa, a gente pôde iniciar os trabalhos, né? Depois a casa se compôs, né, em relação aos. Tem mais alguém, o vereador? Alguém queira falar mais alguma coisa? Eu vou passar para o doutor Rogério. Então passa a palavra aqui ao doutor Rogério. Saudar os integrantes da mesa dos trabalhos, mesmo que seja uma reunião informal. Nós estamos na sede do Legislativo, que nos acolhe nessa noite, tarde e noite, e também, de maneira objetiva, saudar a prestigiar e respeitar o depoimento dos professores, das professoras, todos que aqui se fazem presentes. Eu estou aqui também como convidado, confesso que não estava efetivamente contemplado no sentido de um pronunciamento. Fui convidado por alguns vereadores, não é menos verdade que faço parte do quadro auxiliar do senhor prefeito municipal, estou secretário do assuntos jurídicos, para cá vinha convite, mas me sinto à vontade, me sinto honrado com a oportunidade de estar contribuindo. Eu até faço uma breve menção de tudo que foi falado aqui, é muito importante, mas sobretudo agora, se eu uso uma palavra, eu aúno a outra palavra, bom senso e bom senso. O que ocorre é que é natural que num ambiente desse, onde os atores principais são os seus professores, o que pese a temática ser o piso como eixo essencial da academia, surjam os discursos, esse posicionamento acaba alto, porque quando envolve as nossas famílias, os nossos orçamentos, muitas vezes é natural que haja uma alteração da nossa emocional, que mexe com essa vida. Muito bem, consegui iniciar também. Mas eu penso que temos que ter um pouco de equilíbrio para que não cometamos excessos. Há desabafos, há críticas, inclusive foi externado aqui discordâncias com relação ao comportamento, e eu não tenho procuração para defender o secretário da Educação, nem quem quer que seja, e acaba sendo um palco onde essas questões vêm à tona também. O diálogo é importante, e é importante que o diálogo seja preservado. É normal que haja essa curva de exacerbação, mas o ideal é que eu voltemos sempre para o equilíbrio. Como disse, estou aqui como convidado. Tenho maior apreço do parlamento, já fiz parte do parlamento, sou um entusiasta do parlamento. E tenho também um apreço por todos os vereadores, também tenho um respeito pelo vereador Luiz. Ele está na casa dele. Mas esse discurso, ele é um pouco intenso, vereador Luiz, é um pouco rígido. Mas o senhor está na sua casa, o senhor tem direito de se expressar. Mas eu creio que não é o momento de instigar, de tentar encontrar um caminho do meio, voltar para o centro do diálogo. Então, a minha vinda aqui era como convidado, as questões técnicas de ordem financeira, uma brilhante a vereadora Dalgisa, que na verdade faz coro com seus pares, de convocar uma reunião, porque é um vácuo que tem, é um conflito de versões. Os técnicos municipais sustentam o princípio que não há recursos suficientes nesse momento, além da questão técnica da lei. Você aqui, através do apoio dos ilustres e das ilustres professores que me antecederam, trouxeram uma evolução no cálculo, em tese, provando que há recursos. Então, essa celeuma é um ponto que terá que ser resolvido. Primeira coisa.
Então é importante que se traga que as pessoas que têm a expertise, e se necessário até uma perícia, porque eu na minha área jurídica, nesses 35 anos de exercício, agora afastado para exercer a secretaria, nós nos valemos de peritos contábeis, peritos de engenharia, por que não? Para que haja, se necessário for, uma precisão e para que, desculpe a franqueza, também previne, como foi dito aqui, com todo respeito ao vereador Escola, para que não fique uma pecha de information e de involation também. Porque eu sei, ele tem o discurso dele, isso vem, é enfático, agrada, mas vamos procurar então esclarecer se está havendo ou não uma procrastinação, ou se nós temos enfrentamentos que precisam ser superados. Vereador Pedro, Barreto, Ana, Batista, Jair, de ordem técnica, senão nós vamos ficar dando muito. E eu peço também que se volte ao centro do diálogo, porque assim, não é um ponto crucial nesse momento, mas para cá, quando vinha, também tomamos conhecimento na Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos, e longe de mim inibir quem quer que seja que busque o judiciário para eventualmente reparar algumas distorções. Mas chegou o conhecimento do governo que a POSP ajuizou uma ação. Então, houve uma extrapolação. Conversava com o vereador Pedro antes da nossa reunião, torno a dizer, é direito de cada um de nós, individual e coletivo. Mas a POSP buscou o tribunal, buscou a justiça aqui de Avaré, meio que atropelando tudo aquilo que foi conversado. É um direito, isso pode ser corrigido ainda. Tentar conversar com o vereador Pedro. Nos anos anteriores, eu acredito que isso não é conversa, mas pelo menos houve um avanço. O prefeito recebeu a liderança, a comissão. Foi dito aqui, eu não estava lá, mas foi dito aqui, está gravado, que foi conversado, que há interesse, que há proposta e há compromisso de se pagar o piso, mas foi um susto essa informação. E isso gera um esfriamento, porque é possível sim resolver isso de maneira ordeira, equilibrada, justa, principalmente porque foi dito aqui uma verdade. Nenhum vereador em sã consciência é contra esse interesse. Eu, no meu íntimo, como cidadão, eu não ia mencionar, mas eu fui criado num ambiente de docência. Minha mãe foi professora. Eu trago isso dentro do meu coração. E sobre o tempo, porque já passou algum tempo que eu aqui existo, já não sou uma criança, em que o então governador Maluf, mal educado nacional, teve a capacidade de dizer que professor não ganhava mal, que professor era mal casado. Alguns se lembram dessa aberração. Então eu fui criado nesse ambiente, eu tenho respeito como cidadão. Tudo bem, agora nesse momento eu tenho uma função institucional. Então eu trago aqui um sentimento de compreensão do executivo, que a quem de direito possa rever essa questão de judicialização, porque é uma questão que coloca a Fazenda Pública Municipal dentro da esfera judicial e meio que esvazia todo esse esforço de vocês de se obter a merecida e o merecido reconhecimento do curso. Então vamos aguardar essa conclusão dessa brilhante iniciativa da vereadora Algisa, que creio que encontra acordo com os seus pares, e trazer os técnicos, aclarar tudo nessa questão, colocar as cartas na mesa e aritmeticamente considerar a previsão orçamentária e a capacidade orçamentária, e aí sim também aliá-la, como o vereador Luiz Paulo falou, daquilo que é um sentimento, e eu me ouso deixar registrado, que é um perfil e é uma postura, porque aqui foi proferido algumas críticas e alguns ataques. Não tem a procuração do senhor chefe do executivo, mas tem a obrigação de defender o governo que eu pertenço. E aí se provar, vereadores, que há vontade política também. Porque não é ficar olhando para o retrovisor, mas eu estou lá desde o dia primeiro. Por mais que não queiramos, é um calhamaço de problemas e de heranças malditas. Sim,
foi candidato, escolheu, decidiu ser e está fazendo o seu melhor. Mas não é tão simples fazer o dever de casa. Não é inércia, não é má vontade, não é mau caratismo. É isso que eu quero deixar registrado. Então eu agradeço a serenidade, o respeito com quem estou ouvindo, deixar aqui nessa fala o compromisso de reforçar a reunião que a Valgisa iniciou e recomendar, de boa fé, que se pense em manter o traçado inicial, que é o diálogo. Porque uma ação judicial, ela vai se arrastar e não traz benefício para ninguém. Tá bom? Muito obrigado. Desculpe se eu excedi em alguma coisa. Meu apreço novamente por todos. Rogério, só um minutinho. É assim, ó. Nesse grupo, nesse grupão que nós temos de professores, que aqui não tem nem 20% do nosso grupão. Então, foi assim, uns queriam esperar esse diálogo que você está colocando aí, essa resposta. Então, você entendeu? Então, se o prefeito lá atrás, a pessoa do Pedro, do doutor Hidalgo, né, o doutor Pedro falar assim, ó, ou do César, por isso que eu falo da turbulência, sabe? Não deixasse a gente como o senhor falou, né, no vácuo, mas tivesse, né, uma orientação. Olha, é difícil, como você colocou aí, mas a gente vai, sabe? Porque ficou dividido, entendeu? Aí, no desespero, uma ou duas ou três vai, você entendeu? E procura outras possibilidades. Eu, como operador de direito, jamais vou instigar alguém a demover alguém que buscar o judiciário. Só acho que não foi um momento oportuno, até porque o Barreto falou de toda forma, esse ano não ia se resolver porque não está no orçamento. Mas tudo bem, sempre há possibilidade de diálogo. Até porque nós estamos trazendo tudo isso. Então vamos aproveitar a audiência, aproveitar aqui o esforço dos vereadores. Eu não estou polemizando, longe disso. Eu também fiquei surpreso quando vim para cá e fiquei sabendo dessa. Vocês já sabiam, não sabiam. À vontade. Individualmente. Eu ganhei o piso salarial. O meu piso salarial do cargo novo que eu tenho, 14 anos de prefeitura, eu ganhava 3.700 no base. Hoje eu ganho, só no base, 5.679,45. Então é pertinente a Bom, como eu disse, uma dica, por gentileza. Senhor vereador, eu estou aqui. O senhor é vereador? Secretário. Então. Senhor secretário, deixa eu falar um negócio para o senhor. Quando alguém judicializa qualquer questão, que é direito do cidadão, o senhor sabe muito bem disso, é porque as outras vias foram esgotadas, senão essa Câmara não tinha tantas pessoas aqui com tantas reivindicações. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, está tentando se estabelecer aqui um canal de diálogo. Agora, pelo que o senhor pode perceber, isso já acontece há muito e muito tempo. Então, a ação judicial pode ter gente que concorde ou que não concorde, mas ela é válida. A Proesp foi fundada em 13 de janeiro de 1945. Eu acredito que o senhor não tinha nem nascido. E ela acumula, senhor secretário, muitas vitórias. Sabe aonde? Políticas e via judicial. Então, não é desordeiro. Desordeiro é quando um governo não prevê na LOA o aumento dos professores, o piso dos professores. Isso é desordeiro. Então, a partir do momento que o senhor coloca a Proesp, porque eu entendi dessa forma como desordeiro, o senhor está politizando o senhor tem um lado. E nós, a Proesp, temos um lado, que é o lado dos professores, e pode ter certeza que a gente judicializa essa e outras causas.
gentileza, como é o nome do senhor? Eu não usei a expressão desordem. Está gravado. O senhor quer voltar? Eu falei que foi uma precipitação. Então o senhor não coloca a palavra, porque eu não faltei com respeito com ninguém. Mas agora o senhor foi enfático e usou a expressão desordem. Eu não verbalizei a palavra desordem. E eu disse. Eu não vou entrar em polêmica. Bom, o senhor tem o direito de interpretar como o senhor quiser. O senhor conversa como o senhor quiser. Eu não faltei com respeito ao senhor e a ninguém. O senhor tem o direito de se expressar. Como eu estou aqui de maneira equilibrada e serena. E aqui nós estamos em condições de igualdade, não é verdade? Então, tudo certo. Secretário, só assim, ó, só para a gente encerrar a polêmica. É assim. Chegou até a POS porque, como o secretário disse, nos deixaram no vácuo e não teve. Eu usei vácuo no sentido do entre-choque, entre a existência de dinheiro. Isso, da linha, lá da reunião, lá com o prefeito que nós tivemos, com o Pedro e o Dalgo, que estavam presentes, não estabeleceu isso que o senhor falou agora, entendeu? Porque se tivesse havido essa fala do senhor, com certeza não teria saído do município, não teria saído de casa. Roupa suja se lava em casa. Pessoal, eu acho que eu já encerrei o pronunciamento. Eu já me dou para o obrigado ao doutor Rogério, obrigado ao pessoal. É isso aí? Quer mais? Não, seria isso mesmo. E a gente agradece.